Se você receber hoje aquilo que você tanto deseja da vida, sua vida mudaria de alguma forma? O quanto de mudança hoje você está aberto ou aberta a deixar acontecer na sua vida? Como você lida com mudança? Como que é para você mudar? Como é para as pessoas à sua volta mudar? Verdade que você escolhe e permite mudança na sua realidade? Nesse vídeo eu quero falar sobre mudança do ponto de vista da cocriação da realidade e o quanto crenças que resistem à mudança bloquearam a minha vida e pode estar bloqueando a sua, está bloqueando as suas cocriações. Também durante esse vídeo eu vou te mostrar um comando, uma petição que você pode fazer à divindade utilizando, juntando, né, unificando com o Ho'oponopono, e isso vai trazer grandes movimentos na sua energia. Então, eu estudo esses assuntos de lei da atração, de cocriação da realidade, há uns 9 anos. Há muito tempo já utilizava a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, não sei se você conhece, se não conhece, dá uma pesquisada sobre o que se trata, mas é uma ferramenta muito popular hoje em dia entre as pessoas que estudam lei da atração, física quântica. Foi através dele que eu ouvi falar a primeira vez sobre cocriação da realidade, mas a minha vida não mudava. Houveram mudanças, teve movimento, mas pouco. E há 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, eu estava na pergunta do porquê que a minha vida não mudava, né? Eu já fazia essa pergunta há muito tempo. Por que que não mudava? Por que que eu não tinha aquilo que eu desejava tanto, aquilo que eu sonhava tanto? Eu estou dando esse depoimento para poder chegar no ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo com você. Também eu já tinha algumas ferramentas, eu já tinha estudado Theta Healing, já tinha feito cursos, já era terapeuta, já tinha formação de terapeuta, mas eu não trabalhava, eu não me via trabalhando, não tinha esse intuito. Quando eu comecei a estudar tudo isso, era para o meu uso pessoal. Então, quando chegou mais ou menos uns 2 anos atrás, então há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava tomando café com uma amiga e na hora ela quis fazer uma mudança. Ela falou: e se a gente tomar um chopp? E aquilo mexeu na minha energia, porque a gente tinha combinado de ir lá tomar o café. Um café da tarde, né? E olha como é sutil. Nessa hora, ela viu que eu fiquei contrariado, tipo assim, era pra gente, na minha cabeça era pra gente tomar um chopp. Veja, uma coisa boba, né? Mas ali se apresentou uma consciência que mudou totalmente a minha vida dali em diante. Porque nisso que ela perguntou, ela falou, mas qual o problema mudar? Ela falou, Sivaldo, você tem questões com mudar, você tem resistência à mudança, né? Quando ela fez essa pergunta, bateu numa sombra minha, assim, na hora eu senti o meu emocional ser afetado. E aí eu, contrariado, fiquei, porque aquela energia veio à tona, tocou naquela sombra, aquele nervo, né? É igual bater o cotovelo na quina, e aí você. É a mesma coisa quando uma sombra se apresenta. Sombras psicológicas, né? Questões psicológicas que a gente quer deixar escondido, oculto, não de propósito, mas tem muita coisa oculta, obviamente. Bem, depois daquele encontro café barra chopp, eu fui para casa e atento àquilo que tinha se movimentado dentro de mim, eu comecei a fazer os processos que eu sabia de limpeza, utilizar as ferramentas, o Theta Healing, o Ho'oponopono, na época utilizava também o Ho'oponopono, fui fazendo os comandos que eu sabia de limpeza. Também marquei trocas com uma outra amiga minha terapeuta, e comecei a trabalhar essa energia. E eu comecei a perceber que a minha realidade começou a mudar um pouco, mas já começou, a engrenagem começou a rodar. Então ali eu percebi que mudar ou não mudar também é um programa interno, também é um programa interior. Não é exatamente a mudança que te afeta. Quando a mudança, a energia da mudança, ela se apresenta e nosso ser, o nosso inconsciente, o nosso ego, nossa estrutura, ela percebe uma mudança muito antes da mudança acontecer. Ela sabe, o nosso inconsciente sabe
que esse passo vai levar aquele, que vai levar ao outro e que vai levar em uma mudança. E ao prever essa mudança, nossa mente ela visita nossos registros mentais sobre mudança, consciente e inconsciente. E nesse registro existe um sentimento. Então, o que é que a mudança gera em mim de sentimento? A gente muitas vezes não está consciente disso. E aí, ao perceber, quando o nosso ser percebe, se por acaso mudança no meu inconsciente está associado a um sentimento ruim que eu não quero ter, então eu não permito que a mudança aconteça. Olha só. Então, o salto quântico veio aí. E quando isso se abriu dessa forma para mim, e eu intensifiquei os comandos, os tratamentos, as limpezas, tudo mudou. Eu comecei a receber, a permitir atender, então comecei a atender os clientes. E incrível, né? Porque tudo que se apresenta no nosso campo, ele tem ressonância conosco, com as nossas crenças, com aquilo que a gente precisa superar. E o terapeuta muito, ele vai ver a sombra dele, os pontos positivos e negativos aparecendo, negativos não, né? As limitações aparecendo em todos os clientes. E eu comecei a ver que os clientes que estavam vindo a mim também tinham resistência à mudança. Então, isso era uma oportunidade que eu tinha de limpar todo o meu universo. Porque ao trabalhar com esse cliente, ao trabalhar a questão dele, eu estou trabalhando questões minhas do passado, desta vida de outras, questões dos familiares que se apresentam também no meu interior, as minhas ressonâncias com essas pessoas. Então, quando eu comecei isso muito motivado por um curso que eu fiz com a Débora Bica, de barras de axis, e também é uma pessoa incrível, assim, uma facilitadora de consciência que expandiu muito o meu universo. Talvez em outro momento eu faça um vídeo explicando como foi isso, mas ela me deu esse insight sobre trabalhar, quando eu estivesse trabalhando os meus clientes, eu também estaria trabalhando em mim. Ela fez o curso que eu fiz com ela fez várias conexões no meu interior. Assim, eu tinha várias peças do quebra-cabeça e com ela eu consegui juntar. Então foi incrível, também expandiu muito. E hoje eu estava caminhando, percebendo essa energia na minha vida. E me veio um comando que eu quero compartilhar com você para que você faça essa tua engrenagem também andar. Porque, novamente, se aquilo que eu desejo, como que vai ser minha vida quando eu tiver aquilo que eu desejo? Vai ter mudança? Vai ter movimento? Vai ter liberdade? Não vai ter rotina? Não vai ter, vai ser uma coisa fluida? Como que vai ser a minha vida quando eu tiver aquilo que eu desejo? Se eu desejo um relacionamento, quando essa outra pessoa entrar, vai mudar muito a minha rotina? Eu vou precisar me adaptar? Se eu desejo um novo trabalho, se para ter esse trabalho dos sonhos eu precisar mudar de cidade, de estado, de país, eu estou aberto, eu estou disposto. E aqui é lógico que eu tenho as minhas escolhas, o meu livre-arbítrio, e eu vou escolher se eu quero mudar ou não. Porém, o que eu quero dizer é, se essa energia de mudança, ela está dentro do seu inconsciente, associado a um sentimento, a uma memória traumática, ou de que é difícil, ou de medo, gera medo, aquela memória ela gera medo, aquele sentimento de mudar, toda vez que a gente muda é uma dor de cabeça, enfim, aquilo que está associado, que você lembra e você não lembra sobre mudança, você faz um movimento, que é você vai dar um passo aqui, que daqui a um ano vai gerar a mudança da sua vida, e o teu campo percebe isso, ele não acessa, ele não permite. Nisso está a maior parte das autossabotagens. Então é a famosa autossabotagem. Quando eu chego perto de ter o aumento, a promoção, eu me saboto. Por quê? Porque eu visito um sentimento que é muito familiar sobre aquela energia e eu não quero sentir aquilo. Mesmo você dizendo aqui para mim, não, mas eu quero mudar. É só o seu consciente. Se você diz para mim que quer mudar e olha para a sua vida e ela não tem mudança, significa que o teu campo
né, tuas histórias, teus programas. Não é que você faz isso de propósito, né? Mas os teus programas, eles não deixam mudar, não escolhem mudar. Teu inconsciente não escolhe mudança. Logo, a realidade que você deseja, ela não vem. Já pode estar tudo já plasmado, mas não se realiza, se materializa, porque você não dá o movimento, você não faz o movimento. Você não fala com a pessoa que vai abrir aquela oportunidade, sabe? Você não vai no lugar onde aquilo pode acontecer. Você evita, você não, sabe? Você não dá o passo que precisa. Então, você vai fazer o seguinte comando para limpar esses programas. Anota esse comando, eu vou colocar na tela também, para você repeti-lo durante os próximos dias. Depois, você comenta aqui, vem aqui compartilhar o que isso mudou no teu universo, porque vai mudar. Os primeiros movimentos, e eu falei sobre isso em outro vídeo, é interno. A primeira mudança é interna. Então, eu me permiti fazer algo que talvez eu não me permitiria em outro momento. Eu permiti trocar isso por aquilo, né? Eu permiti mudar algo dentro da minha casa ou uma rotina que eu fazia sempre do mesmo jeito. Se você tem questões com mudança, você vai perceber mudanças sutis, internas primeiro, mudança de comportamento, mas rapidamente, ao limpar esses programas, você vai começar a perceber a mudança exterior. Porque quando a gente vai atrás de uma ferramenta holística, né, de um tratamento holístico ou de ferramentas de física quântica, a gente quer mudança, a gente quer mágicas na nossa vida, a gente quer milagres acontecendo. Porém, se essas mágicas, esses milagres vão me trazer mudança e eu não permito mudança, então eu não vou receber. Não vai chegar para mim. E eu vou ficar julgando as ferramentas, os terapeutas, enfim, essas teorias, como eu fazia. Eu ficava assim, não. Tem algo, ou eu não estou entendendo, ou isso não funciona. Ou eu não estou entendendo, ou isso não funciona. Então, se você chegou até esse vídeo é porque você tem ressonância comigo também. Então, provavelmente, mudança é alguma coisa que em algum nível para você existe resistência. Então, faça essa limpeza. Você vai fazer assim, você vai fazer uma pergunta para a divindade e depois você vai fazer o Ho'oponopono. Então você pode fazer esta pergunta e ficar repetindo os mantras do Ho'oponopono depois. Né? Você faz a pergunta uma vez e fica mantrando. Como que você vai fazer? Você vai perguntar: divindade, o que aconteceu comigo no tempo e entre tempos que gerou em mim resistência a mudar, a crescer e expandir? Você pode limpar isso em mim, por favor? Memórias abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, sou grata, eu te amo. E aí você pode ficar repetindo: memórias abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, sou grata, eu te amo. Quando você faz essa pergunta, a divindade, o teu divino, ele mostra energeticamente esses registros. É como se ele trouxesse esses registros para sua frente. E aí é onde você faz memórias abençoadas. E aí essa é a transmutação e a divindade vai limpando esses registros, esses programas, essas memórias. Então, quando você for fazer um movimento que o teu ego prevê que lá na frente vai ter a mudança, ele vai visitar os registros e não vai mais achar esse programa que gera de sentimento, esse trauma, esse medo, essa memória, certo? E aí é onde você vai se permitir dar aquele passo, fazer aquela mudança, fazer o contato, receber uma ligação, receber uma proposta, sabe? Encontrar com alguém que vai fazer a diferença naquilo que você deseja. Simplesmente, às vezes a gente está no mesmo ambiente que a pessoa e a gente não enxerga ela. A gente não entra em ressonância, não em frequência, a gente não vê. A gente está passando em um lugar onde tem aquilo que a gente quer, mas a gente não se conecta, não acessa. Quando existe essa memória, esse trauma, né, esse bloqueio. E pode ser uma memória que não é sua, pode vir dos seus pais pela sua genética. Né? O Teta Healing mostra isso. Então, pode vir dos seus pais. Talvez o seu pai ou sua mãe tinha problema com mudança, com mudar, e isso vem para você. Então, quando você faz essa petição à divindade, ela vai lá e limpa esse registro, ok? E aí você vai perceber mudança acontecendo na sua vida com facilidade.
né? Você vai começar, o teu campo vai permitir mudar, vai receber mudança. Então, às vezes a mudança, outra coisa também que eu queria comentar, que às vezes a mudança gera insegurança, gera medo, né? Gera medo do novo. Tudo isso pode estar associado à mudança. Ou mudança está num lugar de que é difícil mudar, dá trabalho, eu vou ter que me aventurar para essa mudança acontecer. Então, não estou dizendo aqui que você precisa mudar nada. Você não precisa mudar. Porém, a energia da mudança, ela precisa estar em um lugar de naturalidade. É tranquilo para mim mudar. Posso mudar ou não, mas isso é tranquilo para mim. Isso tem que estar nessa energia. É harmonioso mudar. É fácil. Se surgirem desafios na mudança, eu sei lidar, eu posso lidar com eles como qualquer pessoa lidaria. Então, quando a mudança está neste lugar, as coisas acontecem. E aí vai vir tudo aquilo que você deseja e que para que viesse precisaria da energia da mudança. Então, faz esses comandos, faz esse tratamento e depois volta aqui para comentar, para impulsionar que mais pessoas recebam desse vídeo e dessa energia, tá bom? E se você se conectou comigo, se inscreve também nesse canal para que todo vídeo novo que vier você possa recebê-lo, tá ok? Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.